Olá pessoal, que a paz do Senhor Jesus esteja sempre com vocês. E para quem está conhecendo o meu canal pela primeira vez, sou a serva Aparecida Gomes e todos os dias eu estou aqui contando a história de um santo. Hoje, dia 31 de janeiro, é dia de um santo muito querido da nossa igreja, São João Dom Bosco. E antes vamos fazer nossa oração e pedir pela intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Mãezinha Aparecida, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, Dom Bosco é um santo muito querido, por todos nós, principalmente pelos jovens. Ele é tido como o pai da juventude. E foi ele que fundou as escolas salesianas que estão espalhadas pelo mundo inteiro. E ele era um homem assim muito otimista, assim dinâmico, uma pessoa muito alegre, e ele sempre confiou e apostou nos jovens. E desde menino ele já dizia: quando eu crescer, eu quero me tornar padre e cuidar dos meninos. Os meninos são bons, e se tem algum que não seja bom, é porque não teve ninguém que cuidasse dele, ele dizia. E ele nasceu em agosto de 1815. Ele veio de uma família assim, muito humilde, eles eram camponeses, e o seu pai faleceu, ele tinha apenas 2 anos. E ele cresceu ali naquela vida de dificuldade, tanto na parte familiar, como econômica. Mas uma coisa assim que assim, o marcou muito era a sua personalidade. Ele sempre foi muito determinado e sempre foi em busca dos seus objetivos. E ele foi sapateiro, ferreiro, carpinteiro, alfaiate, e ainda sobrava um tempinho para música, que é uma coisa que ele muito gostava. E a sua mãe, ela era analfabeta, embora fosse uma pessoa sábia, uma mulher de fé, e ela o ajudou muito a crescer no amor de Deus e na ética cristã. Isso o ajudou para toda a sua vida, a resistir perante as dificuldades. E ele cresceu assim, já num ambiente, uma realidade, que ele já percebia as dificuldades assim, das crianças, Elas vinham ali do campo, procurando trabalho, e muitas vezes não conseguia, acabava ficando ali na rua, passando fome, e entrava para a vida do crime, ou mesmo explorada por pessoas que procuravam uma mão de obra barata. E vira e mexe, ele assim com a sua performance artística, ele às vezes juntava os meninos e fazia teatro, ou cantava, fazia mágica, e depois dali ele tirava uma mensagem e catequizava aqueles meninos. E certa vez ele sonhou que ele estava brigando com os meninos e que um homem se aproximava, certamente era Jesus, e dizia assim: educar não com pancadaria, e sim com amor. E quando ele tinha 20 anos, em 1835, ele entrou para o seminário e dali 6 anos ele se ordenou a sacerdote. E dali já começou a trabalhar com meninos de rua e não parou nunca mais. E foi um trabalho que rendeu muito frutos. Dali a um tempo ele conseguiu um terreno em Turim, ali na Itália, e foi onde ele fundou o oratório de São Francisco de Sales. E ele escolheu esse nome porque ele era muito devoto a ele. E assim iniciou as escolas salesianas, onde ele dava para aqueles meninos assim moradia, evangelização, educação, divertimento, alegria e profissão. E ele tinha também muitos dons, Dom Bosco, como é o dom da profecia, da cura. Ele tinha uns sonhos proféticos.
Certa vez ele sonhou com um navio que estava sendo atacado por um navio inimigo. E nesse navio estava sendo capitaneado pelo Papa. E de repente ele viu levantando duas colunas, uma de Nossa Senhora, escrito Auxiliadora dos Cristãos, e outra coluna era Santa Eucaristia, estava escrito Salvação dos Fiéis. E ali, ainda sendo atacado esse navio, ele conseguiu ancorar ali sobre aquela proteção, né, daquelas duas correntes, né, que era Nossa Senhora e Eucaristia. E assim ele percebeu que essas duas colunas é que sustentam a nossa igreja. Muito forte, bonito, né? Outra vez também ele sonhou que ele estava no refeitório com seus alunos e tinha 14 mesas. E essas mesas estavam em fileiras, né? E tinha uma fileira, depois vinha outra mais elevada e a terceira fileira mais elevada ainda, né? Com um degrau. Na primeira fileira ele viu os meninos tudo triste, estava desanimado, eles não queriam comer, tudo sujos, e a mesa também muito suja, com aquele pão seco no meio de fruta ali estragada, tudo muito podre, e assim, tudo muito imundo. E ele falava para os meninos, joga isso fora, essa imundície. Eles falavam, não, nós temos que comer porque nós mesmos preparamos e nós não temos outra coisa para comer. E aí Dom Bosco percebeu no sonho que aquela mesa representava o pecado mortal. Inclusive, eu vou ler um trecho para vocês de Provérbios 1, que fala sobre isso, sobre o pecado, né? Não aceitaram o meu conselho e desprezaram todas as minhas advertências. Por isso vocês comerão o fruto de sua própria conduta e serão saciados com seus próprios conselhos. Que coisa forte, né? Bem, aí depois ele viu a segunda fileira. Aí já estava assim, mais acima. Esses meninos estão alegres, felizes, bonitos, e aquela mesa era enfeitada, assim com castiçais, né? Com toalha de renda, ali flores, vaso, muitas frutas, pães, e eles estavam todos alegres. E ele percebia que essa mesa era a mesa daqueles que tiveram seus pecados, mas foram arrependidos e se converteram. E a terceira mesa, que estava mais elevada no topo, era naquela mesa, ele falou que não conseguia nem descrever. Os pães eram da cor amarela, meia vermelha, e as suas roupas também eram da mesma cor, e o rosto deles também, onde resplandecia uma luz do rosto deles, emanava aquela luz. E eles eram tão felizes, tão alegres, que eles queriam partilhar com os demais aquela alegria, aquela felicidade toda. E toda aquela luz, né, resplandia, todo aquele esplendor sobressaía em relação às outras mesas. E ele percebeu que essa mesa era a mesa da pureza, da santidade. E aqui em Provérbios fala: guarde no coração meus mandamentos, porque eles acrescentarão longos dias para você, muitos anos de vida e prosperidade, que o amor e a fidelidade não o abandone. Que forte, não é mesmo? Bem, e ele também tinha assim o dom da cura. Só que ele falava que quem curava não era ele, era Nossa Senhora Auxiliadora, que ele era muito devoto. E na missa ele abençoava as pessoas com intercessão da Virgem, distribuía medalhinhas, né? Certa vez, isso por volta de 1867, apareceu uma moça. Ela era cega e ela veio assim, trazida numa carroça muito velhinha ali, num burrinho. E quando foi chegando perto do santuário, eles tentaram, né? O cocheiro tentou chegar ali perto, passar por aquela barreira humana, mas não dava, porque era muita gente, todos ali em volta de Dom Bosco. E a moça, que era paralítica dentro da carroça, ela desceu da carroça e foi de encontro a Dom Bosco. E os seus pais, assim, ficaram mudos ao ver, né, aquela cena e aquele milagre. E aí começaram a chorar. E aí, quando ela percebeu que ela estava andando, ela começou a gritar que Nossa Senhora tinha feito aquele milagre, né? Tinha lhe concedido a graça de andar. E aí a sua mãe falou: filha, então vamos embora. Ela falou: não, mãe, eu vou entrar no santuário para agradecer Nossa Senhora. Que coisa linda, né? Que alegria para esses pais, né?
Bem, e um outro milagre também foi assim uma moça cega, que ela chegou no santuário, ela foi no altar primeiro da Virgem, né, orou, depois ela quis ver Dom Bosco. E a hora que ela foi acompanhada, né, com a sua vizinha e a sua tia, porque ela não enxergava nada, ela estava com uma faixa preta nos olhos, e no último ano, segundo ela não enxergava mais nada. E o Dom Bosco, quando viu, se compadeceu e falou, nossa filha, quanto tempo você está assim? Ela falou, muitos anos, Dom Bosco, e esse último ano eu não enxergo nada. Ele falou, mas você já foi no médico, tomar remédio? Ela falou, sim, eu fui, e eles falaram que eu tenho uma lesão nos olhos, né, e que nunca mais eu vou enxergar. Ele falou, e você tem vontade de enxergar? Ela falou, sim, é o que eu mais quero. Você confia em Deus e na Virgem? Ela falou, sim. Aí ele falou para ela ir até a janela ali perto da claridade e falou assim para ela, e se você vier enxergar, você vai usar a sua vista para a glória de Deus e para ajudar as pessoas? Ela falou, sim, eu prometo, Dom Bosco. Ele falou assim, e você está enxergando pelo menos essa claridade? Ela falou, nada. Ele falou assim, então, por honra e glória de Deus e pela intercessão da Virgem, o que eu tenho nas minhas mãos? E ela conseguiu ver que era a imagem da medalhinha de Nossa Senhora, né? E aí ela ficou toda feliz, glorificando a Deus, e até a moeda caiu no chão, e a tia foi pegar e falou, não, deixa que ela pega para a gente ter certeza que ela está enxergando mesmo, que Nossa Senhora fez milagre. E ela baixou com a maior felicidade e entregou a moeda, aliás, a medalha. E, graças a Deus, houve mais esse milagre. Dali uns anos ela voltou e ela tinha entrado para a ordem das filhas de Nossa Senhora Auxiliadora, se tornado uma freira, coisa linda, né? Então, assim, tem muitas histórias, assim, de Dom Bosco que vale a pena vocês procurarem. Tem o filme dele, né? E foi um santo, assim, muito piedoso, um homem muito bom. Inclusive, até na maneira de ele corrigir os meninos, era uma forma muito especial. E eu vou ler para vocês, que serve de exemplo para todos nós. Então, quando ele ia corrigir, ele dizia assim que ele tinha assim, um trabalho preventivo, ou seja, ele ficava em observação, né? Ele não tirava a vista dos meninos, né? Estava sempre ali olhando o que eles estavam fazendo. Ele dizia que não podia assim, permitir, dar chance para que eles pecassem, não é mesmo? Então sempre cuidava assim, deles com muito amor. E teve uma vez que ele falou assim para os meninos, eu não estou satisfeito com vocês, vão dormir e hoje eu não lhes falo nada. Gente, não precisou mais nada. Depois os meninos disseram que eles mesmos se emendaram. Dom Bosco não precisou falar mais nada. Teve outra vez também que ele olhou assim para o menino, que o menino na hora já percebeu o olhar do Dom Bosco, e ele comentou com o amigo, Dom Bosco hoje olhou para mim. Ele falou, ele também olhou para mim. Ele falou, mas você não sabe a maneira que ele olhou. Então bastava um olhar dele, ele já corrigia. Tanto que ele amava aqueles meninos e tanto que aqueles meninos o respeitavam e o amavam. Então ele dizia assim, o castigo deve ser aplicado em último caso. Não deve ser humilhante nem irritante. E o castigo tem que ter parte deles no coração. Nunca dê castigos em público e jamais castigos corporais que incitam os corações à revolta. Nem se aplique castigo coletivo para punir transgressões, cujo autor não consegue descobrir. Não distribua castigo sobre o domínio da cólera. Primeiro acalme-se, tenha razão e dê o castigo de acordo com a ocasião, com o grau real da culpa. Ele não dá resultado se a criança, se o menino, né, não compreender por que está sendo castigado. O que está errado. Ele tem que compreender, porque assim ele se esforçará para que o erro não persista. Gente, e dessa maneira Dom Bosco educou, corrigiu aqueles meninos para a santidade. Olha que riqueza! E que isso sirva de exemplo para nossos pais e educadores também. E ele morreu aos 72 anos. Gente, que homem encantador, né? Eu preparando esse encanto, eu fiquei encantada com a história de Dom Bosco. Vale a pena pesquisar. Então, aqui fica, vamos pedir a intercessão. Dom Bosco, rogai por nós.
paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém.